Bom, então, se tu pegar minha dissertação, lá na página 64, tu vai ver um workflow global, tá ok? Esse workflow global, ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte é consulta, 64. Consulta por autorização local, tratamento de autorização local e encaminhamento para o próximo domínio e, por último, a configuração. Imagina assim, eu tenho no mínimo 3 domínios, tá? Aí, o domínio de origem quer fazer uma requisição, quer estabelecer um circuito com um domínio de destino. E aí, primeiro, o domínio de origem vai precisar autorizar, certo? Então, dentro desse domínio tem um workflow rodando, tá bom? O domínio intermediário, que é o do meio, ele também tem um workflow rodando. E o domínio final também tem um workflow rodando, tá ok? Mas, quem vai chamar cada um dos domínios é o domínio anterior, certo? Para isso, os domínios precisam saber o caminho, eles precisam autorizar primeiro para poder passar para o outro, tá bom? Tá. Então eu vou criar um novo projeto de processo de negócio. Vou colocar como nome do workflow WF do domínio domínio J, tá? Que seria o meu domínio. E essas duas coisas eu vou configurar no final, que nem eu fiz no Hello World. Eu te dou mais tarde, tá? Vai demorar, porque ele vai ficar bem grande, porque ele é longo, tá? Aí aqui no domínio J, eu vou e crio um novo diagrama do processo de negócio. E chamo de diagrama J, tá? Concluir. Bom, a primeira coisa é que o nosso workflow, ele começa quando o maker chama ele, certo? Então, quando o usuário entra, faz uma requisição, o maker chama o workflow para rodar. Então, o que a gente tem é um pool chamado maker, certo? Que faz um send request. E aí ele faz esse send request. Não, vou trocar aqui. Ele faz esse send request para o workflow desse domínio que eu chamei de J, né? Workflow domínio J, tá? O nome desse elemento, né, eu vou chamar de start domínio J. Esse nome vai ser muito importante, porque vai ser o nome que vocês vão conseguir chamar, mas depois tu vai ver isso, tá bom? Exato, é não executável. Acabei de clicar no botão direito e coloquei ele como não executável. Tudo bem? Tá. E aí o maker pegou e mandou uma mensagem para o workflow começar a executar. Aí o workflow, né, só regra de boa prática, vai retornar uma mensagem para ele e o maker vai cuspir essa mensagem, né, vai colocar essa mensagem para fora. Normalmente a gente vai ver essa mensagem no debug, tá? No debug do maker. Ok. Bom, então comecei o meu workflow. A primeira coisa que eu faço nesse workflow é tratar ele. Por que tratar? Porque eu não sei se o meu domínio eu não sei quais são as estratégias que eu quero tratar isso daí. O que eu chamo de uma estratégia? Estratégia é um tipo de filtro que eu posso realizar alguma coisa. Por exemplo,
Esse elemento aqui com o X no meio, ele é um gateway, tá? Ele é como se fosse um if then else, tá? Então eu posso fazer vários cases, ele é mais um case, switch case. Eu posso fazer vários cases colocando aqui, tu vai entender. Tá, então digamos que essa requisição que chegou, ela é do usuário fulano, tá? Então, se essa requisição que chegar for do usuário fulano, user igual a fulano, tá? Eu quero que execute essa tarefa, tá bom? Em todos os tá bons tu pode dizer tá? Só para saber se tu tá vivo. Alô? Tá. Exato, eu já tô fazendo como se fosse no do Maker, tá? Então, se for o fulano, eu quero que chame, peça autorização de um único usuário, único administrador, tá? Então, se for do usuário fulano, eu quero que peça autorização de um único administrador, tá bom? Ok. Se for do usuário ciclano, user igual a ciclano, eu quero que, em vez de chamar para um único administrador, eu quero que chame a autorização de um grupo de administradores. Tá certo? Digamos que eu tenho um grupo de engenheiros, tá? E aí eu quero que essa requisição vá para esse grupo de engenheiros. Tudo bem? E sempre que eu coloco um elemento desse, um gateway, eu preciso colocar um default, tá? Uma tarefa default. Então eu clico com o botão direito em cima dessa flechinha que leva para essa tarefa, vou em condition type default, tá bom? Então por default, ou seja, se não for nem o fulano nem o ciclano, eu quero que seja autorize automaticamente. Tá bom? Tá ok. Então até agora tudo bem. Só que se eu colocar só a tarefa aqui, ele não vai fazer nada. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso chamar a operação do web service do Maker que executa chamar a autorização de um único administrador ou de um grupo, tá bom? Porque o automático é automático. Aí eu vou aqui no domínio do Maker, aqui na pastinha do lado, vou em ferramentas BPMS Designer, importar, é isso, importar, aí aqui import remote service, tá vendo? Avançar, e aqui eu já tenho a URL do Maker, não sei se dá pra ver aí, ok, então coloquei a URL do Maker, dei o avançar. Aí ele vem para essa tela para tentar validar a URL, o web service que eu passei o WSDL. Eu dou só um concluir. E aqui está ele, tá bom? Aqui está ele do ladinho. Aí ele baixou para mim. Eu vou expandir ele. Tá vendo o ws.wsdl? E aqui, Pedro, eu sempre pego esse primeiro de service, Maker BPM underline service, tá? Aí tem um com arroba, que são os ports, e aqui estão as operações, tá? Aquela operação que eu quero usar é essa daqui, Request User Authorization. Aí eu vou arrastar para cá pro Maker e usar ele como uma tarefa simples, tá bom? Aí o que é que falta eu fazer? Falta eu levar
uma setinha da chamada do meu workflow para essa operação e trazer uma setinha do web service, né, da operação para o meu web service, para o meu workflow. Tá bom? Ótimo. Então, eu vou lá no request group. Arrastei para lá e só arrastei a setinha. Primeiro eu chamo e depois eu trago a resposta. Tá bom? Se tu fizeres essa ordem inversa, digamos, tu traz a resposta, depois tu chama, ele não dá certo, tá bom? Tu precisa fazer assim como eu estou fazendo. Tá ok. O autoriza automaticamente, eu não preciso chamar nada. Ele simplesmente vai passar por esse processo de autorização, tá? Sempre depois que eu faço uma chamada para um administrador, o que vai acontecer? Eu mandei a mensagem para o Maker e eu estou esperando a resposta, certo? A primeira coisa que normalmente eu faço é atualizar o status dessa requisição. Deixa eu arredar mais para cá. A gente tem um pouco mais de espaço. O default não precisa, porque lembra, o default, nesse caso aqui, é autorizar automaticamente. O autorizar automaticamente, ele não chama nada. Ele já autoriza, ele só vai mudar o status da requisição no banco, entendeu? Beleza. Mas eu poderia deixar ele sem chamar nada, mas não sendo o default. Digamos que eu quisesse que o default fosse chamar um administrador, tá? Isso depende da regra que o domínio quer fazer. Digamos que o default, ou seja, todos precisam pedir autorização de um administrador, tá? E aí tu só vai fazer uma seta chamando a autorização de um único administrador. Não precisa fazer esse gateway aí, tá bom? Beleza. Tá, então eu te falei que logo depois que eu chamo uma autorização de um usuário, eu faço um refresh status. Para que serve esse refresh status? Para que eu consiga colocar um novo status para que o usuário, olhando a interface do Maker, consiga ler esse status, tá? A gente criou uma operação aqui no web service do Maker que faz isso pra gente, ou seja, que altera o valor do banco, fazendo com que essa requisição tenha o status alterado. Novamente, eu levo a setinha do workflow para a operação e da operação para o meu workflow, tá bom? Certo. Depois que eu atualizei o status, lembra, eu só mandei mandei o administrador autorizar, certo? Um administrador qualquer que a gente já vai ver. Aí eu atualizei o status. Mas essa setinha que volta não é a setinha propriamente quando o administrador manda a resposta, tá? Por quê? Porque não vai acontecer de forma imediata, vai ser depois. O meu workflow vai ficar esperando até que um administrador veja e mande para mim a resposta, tá bom? Então eu preciso fazer um evento intermediário que é recebendo a mensagem desse administrador, tá? A resposta. Beleza. Receive, e aí eu vou chamar de receive response, tá? Mas espera aí, se eu tenho uma tarefa aqui no meu workflow, receive response, do Maker para o meu workflow, eu também tenho que ter uma tarefa, que nem aquela quando iniciou o meu workflow. Tu concorda? Que é o send response, tá?
Por quê? Porque de lá do maker, um administrador em algum momento vai entrar e vai ver que tem aquela autorização para ser respondida, e aí vai ter que enviar. Novamente, né? O workflow recebe a resposta daquele administrador a partir do maker, envia uma mensagem simplesmente para dizer, olha, chegou tua resposta. Obrigado, sei lá. A gente já vai fazer essa parte, que é uma parte mais chata. Tá bom? Tá bom. Aí eu recebi o receive response. E agora eu já sei se a resposta foi positiva ou negativa, certo? Então eu preciso atualizar o status, porque eu quero dizer lá na interface do Maker que esse administrador fulano, ele autorizou positivamente. Tá bom? Então eu vou dar de novo um refresh status. Você entendeu esse refresh status? Mas... Tá. É assim, ó. Eu recebi a resposta. Mas quem recebeu foi o workflow. O Maker ainda não sabe qual é a resposta. E aí, quando eu faço um refresh status, eu consigo avisar para o Maker em que estado está a execução do meu workflow. Esse workflow que eu estou desenhando para ti, ele é um workflow estendido da minha dissertação, tá? Então, ele tem mais essas tarefas que eu acho que são fundamentais para a execução. Depois, tu pode olhar e falar, não, esse refresh status não é necessário, porque eu acho que o usuário do Maker não precisa ver essa mensagem. Entendeu? Ele não precisa saber. No workflow que eu vou fazer para o domínio da RNP, eu vou colocar só uma estratégia. Só a estratégia que chama um grupo de administradores para responder. Certo? Então, isso daqui é um exemplo mais completo que eu tenho para te mostrar. Porque se tu sabe fazer o gigantesco, tu sabe fazer o mini. Certo? Eu espero. Beleza. Uma vez que eu dei o refresh status, eu vou dar um save response, tá? O save response é uma operação que a gente fez no Maker para avisar que terminou essa primeira parte de autorização local, tá? Então é simplesmente uma operação que chama o Maker, né, para dizer para ele que a gente terminou de terminou o processo de autorização local, tá bom? Beleza. Tá bom, terminei a primeira estratégia. Lembra, a primeira estratégia era, se chegar do fulano, então eu peço autorização de um único administrador, atualizo o status e fico esperando a mensagem, a resposta daquele administrador. Depois de um tempo, aquele administrador vai chamar esse workflow e vai mandar a resposta. Aí eu pego essa resposta, atualizo o status dizendo, olha, o administrador autorizou e a resposta foi tal. E save response. Digo, essa é a resposta definitiva desse domínio, tá bom? Tá bom, terminamos a primeira, vamos fazer a segunda. Se for do ciclano, então eu quero que ele chame um grupo de administradores. Novamente, né? Chegou, para um grupo de administradores, ele pediu autorização, eu vou dar um refresh status igual. Refresh status, só que esse status vai ser diferente daquele outro, não é? Porque ali eu tenho um refresh status e eu gostaria de falar, a requisição foi para o usuário fulano autorizar. E aqui eu queria colocar uma mensagem do tipo,
essa requisição vai para um grupo de usuários autorizar. Tá? São diferentes a priori. Mas depois que eu dou um refresh status, então eu tenho que colocar um refresh status aqui. Tá bom? Coloquei o refresh status, o workflow chama e o web service responde. Tá bom. Depois disso, o que é que vai acontecer? Eu preciso esperar aquela mensagem que vai chegar, certo? Tá. Se eu preciso esperar a mensagem que vai chegar, eu vou ter a repetição desse pedaço aqui, não é verdade? Concorda? Eu preciso esperar receber uma mensagem, atualizar o status dessa mensagem e save response, certo? Então, aqui do refresh status, exato, do refresh status eu quero que vá pro save response. Então eu vou arredar o save response para lá. Aí começa a ficar uma cagada, porque o meu monitor é pequeno. Mas eu vou ajeitar tudo bonitinho aqui. Só tô movendo pra ficar mais... Eu só fiz um... Exato. Eu só fiz um refresh status porque esse status aqui é um pouco diferente do outro. O status desse é... Ah, tua autorização foi para um grupo. Entendeu? E no do primeiro era... Ah, tua autorização foi para um usuário. Foi para um administrador. Sabe? Beleza. Então eu só estou ajeitando aqui. Aí é só ajeitar o desenhinho, né? Deixa eu trazer mais pra cá. Tá? Então, depois que eu dou um refresh status para esse segunda estratégia, eu também vou lá para o receive response, como a gente já entendeu, certo? Tudo bem, Pedro? Beleza. E o autoriza automaticamente, simplesmente vai mudar o estado do banco. Tá bom? Tá bom. Normalmente, sempre quando eu começo um gateway, tá? Eu preciso terminar com um gateway. Então eu vou colocar um gateway aqui. Gateway shapes, exclusive data. E aí ele precisa terminar aqui. Senão, quando tu for compilar, ele vai dizer que está faltando o fechamento dele. Mas às vezes a gente consegue contornar a falta desse gateway aqui, tá? Às vezes a gente não consegue colocar ele em nenhum lugar, tá bom? Tá bom, Pedro. Essa é a primeira parte, tá? Essa é a primeira parte. É a parte em que eu já mapeei, quer dizer, é a parte em que eu já fiz todas as estratégias para qualquer requisição que vai chegar, tá? Ou se for do fulano, ou se for do ciclano, ou se for qualquer outra, tá bom? Então, como eu acho que o vídeo vai ficar muito grande, eu vou fazer 3 vídeos e a gente faz 3 partes desse workflow. E aí eu vou tentar finalizar esse daqui para
para não ficar muito grande e tu não precisar entender muita coisa. Então, por hora, digamos que eu vou finalizar esse workflow. Tá? Tá. Aí agora eu preciso fazer uma das coisas mais importantes do workflow, que é o mapeamento. Que é quais mensagens eu vou mandar, quais eu vou receber e assim por diante, tá bom? Então, uma coisa importante que eu já tinha escrevido lá no Hello World se chama o esquema, tá? Que são os tipos de mensagem que eu vou ter no meu workflow. Eu vou aqui no workflow domínio J, novo, esquema XML, tá? Aí eu vou dizer esquema .xsd, tá? O meu esquema é o seguinte, ele vai ter um tipo complexo. Esse meu tipo complexo se chama request type, tá? Esse request type, dei 2 cliques em cima, tá? Aí abriu aqui o request type, aí eu vou incluir um elemento. O primeiro é o rec ID, tá bom? Vou incluir o novo elemento. É o src de source maker IP, tá? O rec ID, aí eu clico aqui, 2 cliques em cima do string e coloco, é um int. Eu sei que ele é um int, o source maker IP é um string. Não. Esses elementos que eu estou colocando aqui, essas variáveis, são variáveis que eu vou conseguir manipular dentro do meu workflow, tá ok? Em geral, todas as variáveis que o web service que eu vou utilizar necessitam, tem que estar nessas variáveis do meu esquema, entendeu? É por isso que eu vou colocar todas as variáveis que eu preciso aqui no meu esquema, porque depois as variáveis do meu workflow que estão no esquema, eu consigo ligar com as variáveis que eu preciso chamar no web service, entendeu? Então, se lá no meu web service eu tenho uma variável que passa o inteiro, aqui eu tenho que ter uma variável que passa inteiro que eu vou conseguir me achar, tá bom? Beleza. Só que essas variáveis eu já escrevi aqui para mim, que eu me preparei para a gente reunir, que são as variáveis que a gente precisa para chamar os web service, lá, o web service. O outro é o topology ID, tá? Vou criar mais um. É o DST de destino maker IP. E o outro, opa, caramba. E o outro é o DST topology ID, tá? O último é o src user, ou seja, o usuário que fez a requisição. Esse aqui eu sei que é inteiro. Tá acompanhando? Beleza. Salvei. Esse é um tipo complexo, se chama request type, tem todas aquelas variáveis. Aí como elemento de entrada, como elemento eu vou colocar um elemento chamado entrada. Essa variável entrada, eu quero que seja do tipo request type, tá certo? Então eu clico com o botão direito, configurar tipo, procuro, e aí ele vai estar lá MNOPQ request type, tá vendo?
Ok. Aí tu pode ver que a variável entrada tem request type como tipo. Logo, ele vai ter hackID, source maker IP e aqueles outros que eu configurei, tá bom? Eu preciso de um outro tipo. Então, tipo complexo, response type. O response type, ele vai ter também o hackID, ele é do tipo inteiro. Vai ter também o src maker IP. Ele também vai ter o src topology id. Ele também vai ter o response, tá? E o message. Tá. Deixa eu te falar um negócio, Pedro, que é importante. Esse esquema, ele não precisa ser o mesmo nome do web service que eu vou chamar, sabe? Ele não precisa ser. Então eu poderia colocar uma variável, sei lá, waka waka, tá? Contanto que ela tenha o mesmo tipo, ou seja, inteiro, string, lá, que a variável que eu estou chamando aí vai funcionar, tá bom? Tá bom. Terminei esse outro tipo, que é o response type. Vou colocar uma variável chamada de response, tá? Que é do tipo response type. Configurar tipo, procura response type. Eu só preciso de mais um tipo, que é um tipo message. O tipo message só vai ter um elemento chamado mensagem, que é uma string. Salvei, voltei, e aí eu vou ter um elemento chamado mensagem, que herda o tipo message. Aí. Tá bom? Aí tu vira pra mim e pergunta, pô, Jair, essa variável aqui não poderia ser do tipo string? Poderia, sem problema nenhum. Mas como eu estou fazendo tudo seguindo essa lógica, eu também vou colocar um tipo complexo chamado mensagem. Tá bom? Só para seguir a minha lógica. Tá? Tá ok. Agora que eu já tenho... Exato. Agora que eu já tenho todas essas mensagens, todas as mensagens que eu preciso, eu vou mapear. O que é um mapear? Bom, do maker para o start domínio, né, para iniciar o meu workflow, eu preciso de uma entrada. Lembra que a entrada é do tipo... Tá bom. A entrada é do tipo request type. E aí eu vou arrastar esse TNS entrada para essa setinha que sai do maker e vem para o start domínio. Soltei, aí diz set esquema element entrada esse conteúdo da mensagem. Ok, pronto, já está ok, tá bom? O que vai retornar para o maker é uma mensagem, certo? Então, se cliquei, segurei no TNS mensagem, coloquei na setinha que sai do start domínio e vai para o send request. A entrada tem um conjunto de variáveis que se chama hackID, source maker IP, src topology e assim por diante, tá? Tá bom. Aí, Pedro,
Agora vem uma parte que é a parte mais delicada, que normalmente a gente esquece, tá? A gente chama de mapeamento. Também está lá no Hello World, tá? O mapeamento, se ele não tiver aqui nessa aba de baixo, tá? Tu consegue colocar essa aba aqui, ó, aqui no canto inferior esquerdo. Aí tu dá um mais aqui e acha onde é que está o mapeamento, tá bom? Que tá bem aqui, ó, tá? Quando eu clico no mapeamento, ele abre uma aba dessa para mim, tá? Tá bom. Cada elemento desse precisa ser mapeado. Cada um do teu workflow precisa ser mapeado. Então vamos começar pelo Start Domínio, tá? Quando eu clico no Start Domínio, ele aparece aqui no canto, no lado Atribuir, tudo aquilo que eu posso atribuir no outro lado. Ou seja, normalmente o atribuir são variáveis que eu tenho disponíveis para mim. E do outro lado são variáveis que eu posso encaminhar essas variáveis que eu tenho. O que significa isso? Significa o seguinte: aqui para o Start Domínio, eu quero fazer o quê? Eu quero mandar para o This Start Domínio Response, ou seja, a mensagem que sai para cima do Send Request, uma mensagem, olha o que ele está esperando, olha, uma mensagem, tá vendo? Beleza, aqui foi o que eu mapeei. Se ele está esperando uma mensagem, eu vou aqui, ó, criar uma nova operação e mandar uma mensagem. Ok. Sei lá, o workflow está funcionando. Tá? Lembrando o seguinte: que mensagem é essa? Essa é simplesmente a mensagem de confirmação que eu vou mandar para o Maker, para que ele saiba que eu estou rodando, para que ele saiba que o workflow começou, tá bom? Beleza. Aí, Pedro, eu clico fora, tá? Para ele desmarcar. Passo o mouse em cima e ele vai aparecer esse ponto de conexão, tá vendo? Aí eu clico, exato. Aí eu clico uma vez nele e levo para a mensagem. Tá bom? Se eu expandir a mensagem, tem um string aqui, tá vendo? Eu poderia trazer essa setinha em vez de mensagem para string. Tanto faz, tá bom? Tanto faz. Tá ok. Então, cheguei com a mensagem lá, terminei de mapear, terminei. O do lado esquerdo eu não preciso. Por quê? Porque eu só estou mandando essa mensagem para o coisa do Maker. Essa é a única função que esse cara tem. Receber a mensagem que vem do Maker e passar uma mensagem para o Maker. Ele já recebeu a mensagem do Maker e vai ficar armazenado lá na variável dele, que deve ser start domínio j request, tá bom? Que é a mensagem que chegou para ele. Mas eu ainda não estou preocupado com ela, eu ainda não quero usar, tá bom? Ok. Agora, esses gateways, eu preciso mapear cada uma dessas setas para que ele saiba que eu tô o que fazer para essas setas. Então, a primeira seta que eu vou fazer é a do fulano, tá? Percebe que aqui na seta do fulano eu tenho um condition do lado direito do mapeamento e eu tenho as variáveis que eu posso utilizar do lado esquerdo, tá? Beleza. Qual é a condição que eu vou fazer? Eu vou ver quem é o usuário da requisição que mandou para mim. Essa requisição está no this start domínio j request, que é a mensagem que chegou, certo? Vou expandir e olha quem está aqui: rec id, source maker ip, certo?
Pedro? Tá. Aí, lembra, eu tenho um condition aqui. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu quero saber se é igual. O que eu quero saber? Se o source user, src user, eu coloco a setinha, clico no source user, levo para o lado esquerdo. Isso é importante, tá? Sempre que eu quero fazer uma operação, eu começo do lado esquerdo e o resultado sai do lado direito, ou seja, a comparação. E aí eu preciso saber quem é o fulano. Aí eu vou lá no banco e vejo que o usuário fulano é o 3, tá bom? Tá. Aí eu faço o seguinte, aí eu vou comparar, né? Lembra, aqui é do lado direito, tá? Direito entra do lado esquerdo do igual. Isso é muito importante. Digamos, toda vez que eu colocar alguma operação, tu tem que entrar do lado esquerdo. Tudo aquilo que entrar do lado esquerdo vai entrar na operação. É como se fosse variável de entrada para a função. E o que sai, o resultado da função, é verdadeiro ou falso, certo? Aí eu coloco aqui na condição. Entendeu essa parte? Beleza. Então eu terminei o mapeamento dessa setinha. Tu viu? Aqui no próprio mapeamento eu tenho aqui, ó, condição user ciclano. Tá vendo? Ou seja, se a mensagem chegou e ela é do usuário 3, certo? Então faz por aqui. Tá bom? Vamos para o usuário ciclano? Não, eu posso colocar ele em qualquer lugar, tá vendo? Eu posso colocar essa caixinha em qualquer lugar. Contanto que dessa caixinha que eu coloquei o 3, a setinha precisa sair do lado direito e entrar do lado esquerdo do igual. É exatamente isso, tá? Ok. Já fiz esse... Tá, vamos seguir. Aí eu vou logo mapear aqui o user ciclano, ou seja, não era o usuário fulano, era o usuário ciclano. Condition tá em branco, agora eu faço, né? Vou colocar um igual aqui, tá? Vou entrar na mesma variável lá, que é o thisStart domínio jRequest. E aí vou pegar o src user. Vou colocar no igual. E aí eu fui lá no banco e descobri que o usuário ciclano é o usuário, sei lá, 24. Coloco no igual. E do igual eu saio para o condition. Tá. Já aí eu preciso mapear o default? Não. Default é qualquer coisa que não se aplica nem a primeira regra nem a segunda regra. Percebe que quando eu cliquei na setinha do default, não apareceu nada no mapeamento. Tá bom? Beleza. Tá bom. Vou mapear, agora eu vou seguir o fluxo do ciclano, tá? Vou subir um pouquinho aqui. Primeira tarefa do fluxo do ciclano é chame autorização único administrador. Esse chame autorização único administrador, ele recebe, ou seja, ele está esperando eu passar essas duas valores aqui, ó. TNS Request Use Authorization Request User Dest. Então ele quer saber para que usuário eu vou mandar, pedir a autorização, para que administrador eu vou mandar, e pede para eu mandar um request. Olha o que tem no request que ele quer. Record, source maker IP, tá. Essas variáveis aqui, ó, quem quer é o web service. Então eu preciso do meu workflow apontar para dizer para o web service quais são os dados que eu quero que sejam passados para ele, tu entendeu?
Beleza. Percebe que tem praticamente os mesmos nomes. E tem umas outras variáveis que eu não mapeei, que é o CRR Maker, CRR Topology, SRC User, ou SRC User eu tenho. Tá? Então vamos fazer. De onde eu vou conseguir ligar essas paradas aqui? Aqui na minha mensagem de start, JRequest, tá certo? Que são os únicos dados que eu acabei de receber, tá bom, Pedro? Tá. Se tu tiver alguma dúvida, fala, porque pode dar uma confundida, tá? Essas são as nossas mensagens que a gente recebeu lá no início, tá? Então eu vou ligar REC ID com REC ID. Percebeu agora por que eu coloquei esses nomes? Porque eu queria que fossem os mesmos nomes. O lado esquerdo são as variáveis que você tem disponível nesse exato ponto. Ou seja, essas variáveis aqui, lembra o seguinte, olha. Eu vou aglutinar aqui. O que eu tenho como mensagem? Eu tenho JRequest, this start dominion request, this start dominion response, request group authorization, que está para cá, tá? E as outras mensagens, tá? O lado esquerdo são coisas que tu pode utilizar. É a do workflow, exato. Então, são mensagens que tu pode utilizar. São variáveis que tu pode utilizar. Mas para esse workflow, normalmente o que a gente mais utiliza é essa mensagem de entrada, que entra no this start domínio J request, tá? Percebe que o nome do elemento, olha o nome do elemento aqui, ó, é start domínio J. Ô, caceta. Aqui, ó. O nome do elemento do meu workflow é start domínio J, tá vendo? Tá bom. E aí lembra que a variável que a gente tem disponível é this start domínio J request, que é a mensagem que chega. Se fosse essa mensagem segunda que está saindo, ela seria response. Tá ok? Mas se tu expandir, assim como eu fiz, ele vai aparecer todos os dados que tu pode utilizar. No caso, o request tem aquilo que eu já tinha colocado. Beleza. Então vou seguir o baile. Vou ligar aqui o source topology para o source topology ID, tá? Tá lembrando, tu sabe o que é esse lado direito aqui, né? Esse lado direito, para esse elemento que está marcado aqui, chame autorização use único administrador, os dados que esse web service, que essa operação do web service precisa. Exato, é o que o web service, a operação do maker, chamada request use authorization, vai receber. Beleza. DST maker, DST não sei o que, tá. Aí, agora vem um negócio interessante, tá? Aqui tem ainda uma variável chamada current, desculpa. Aqui ainda tem uma variável current maker IP e current topology ID, tá? Essas variáveis não estão aqui do meu lado. Não estão no start. Por quê? Porque eu não mapeei, elas não vão ser passadas por ninguém. Então, essa variável, propositalmente, eu vou colocar aqui. Digamos, o current maker IP, digamos que esse domínio seja o domínio da URGS. Então é inf URGS BR. Eu tenho que olhar no banco para saber qual é o maker IP correto. Tá?
Aí eu ligo daqui, sempre ligando da direita para cá, pro current make IP. Tudo bem, Pedro? Beleza. O source, o current topology ID, eu não sei, tem que olhar no banco para ver um correto, tá? Mas eu também vou dizer que é inf urgs br. Lembrando, Pedro, que essas duas variáveis aqui, o current make IP e o current topology ID, são os dados de onde o workflow vai rodar. Digamos, esse workflow representa o domínio da URGS. Então, tu tem que pegar o make IP da URGS e o topology ID da URGS, entendeu? Se fosse de Santa Catarina, tu tinha que pegar um make IP de Santa Catarina e o topology ID de Santa Catarina, tá bom? Aí vamos continuar, eu ainda tenho que mapear o source user, mas o source user vem, então setinha nele, source user para o source user. Aí começou a ficar cagado aqui no meio, mas não tem problema. Ainda tá faltando, Pedro, eu mapear aqui, ó, esse cara, que é para quem eu vou mandar o pedido de autorização. Aí eu vou lá no banco e eu sei que eu quero mandar esse pedido de autorização para o usuário 2. Digamos que o usuário 2 seja o usuário master. Tá? E aí que deu uma sacaneada aqui. Sai. Acho que delete. Usuário 2. E aí o usuário 2 eu vou ligar aqui para cá. Tudo bem, Pedro? Beleza. Agora que eu já tenho isso, terminei de mapear essa tarefa. Vou mapear o refresh status. Olha o que o refresh status precisa. Rec ID, source make IP, source topology ID, status. Eu vou aqui, pego o rec ID do domínio JMessage, rec ID, source make IP, src topo. Olha, eu escrevi errado topology, tá vendo? Eu escrevi topology. Mas não tem problema. Por quê? Não precisa ter o mesmo nome. Basta que a variável seja do mesmo tipo que a outra, tá? Exato. E o status, vê que ele espera um string, tá vendo? Mas o status eu coloco porque eu coloco aquele que eu quiser. Então eu vou dizer aqui, ó, autorização foi pro administrador. Aí já tu já tá mais vendo, né? Foi pro administrador. Aí eu vou dar um espaço. Foi pro administrador do domínio J. Tá bom? E vou ligar a setinha indo da direita para o status. Aí aqui, Pedro, se tu tá olhando na tela, não é erro da tua tela. Tá vendo essas setas aqui, ó? Parecia que não estavam ligadas, né? É bug do entalho. Tá, agora que elas estão ligadas, né? Mas tu ligou, tu tem certeza e tal, tudo mais, tá tudo beleza. Terminou de mapear o refresh status, vamos passar para o outro. Tá? Seguindo lá, vai ter o receive response, tá vendo? Aí o receive response eu preciso colocar o esquema, que é uma mensagem, né? Que é, ele recebe um response, e retorna uma mensagem, certo?
Ok. Aí quando eu clico nele, eu vou clicar fora, salvar. Vou clicar nele e aí olha o que ele está esperando. Ele está esperando que eu mande uma mensagem de retorno. Tá vendo? E eu vou mandar uma mensagem de retorno. Mas qual elemento daqui eu vou pegar? O elemento que eu vou pegar aqui se chama... Exato. Receive Response, certo? Então eu vou simplesmente mandar uma mensagem de volta para ele, que nem quando eu fiz no início. Eu vou dizer assim, querido administrador, vírgula, seu animal, vírgula, recebi sua mensagem. Não, essa mensagem aqui é uma mensagem apenas de confirmação que eu vou mandar para o Maker. Ou seja, o administrador entrou no Maker e mandou uma mensagem para mim, para o Workflow. Aí o Workflow retorna para ele dizendo, querido administrador, obrigado, você é um otário. Entendeu? Beleza. Beleza. Terminei de mapear ele. Aí vou atualizar o status. Peraí que deu uma zica. Refresh status. Vou atualizar o status. O status está querendo requerir o source maker IP e lá. Então requerir nele. Source maker IP. Source topology ID. E o status. Aí o status eu vou dizer assim. Acabo. Recebi autorização do administrador. Tá bom? Vou colocar ali no status. E aqui no Save Response é como eu finalizei o recebimento da mensagem. Percebe que ele espera um tipo response. E vamos lá, vamos colocar nele. Lembra, né? Agora eu não vou mais pegar aqui do start domínio, eu vou pegar do response, que recebeu lá no receive response request, que foi a mensagem que chegou, tá certo? Percebe que quando eu clico nela, ela acende aqui, onde é que ela tá? Aqui na tela. Lá no meu BPMN, tá? Aí eu expandi ela, liguei o REC ID, liguei o Source Maker IP, Source Topology ID, aí o Current Maker, no caso desse workflow, é inf urgs br, tá? Lembrando daquela ressalva que eu fiz ainda agora. Current Maker. Aí o Current Topology também é inf urgs br. Percebe que quando é string eu coloco entre aspas, e quando é int, quando é número, eu coloco só o número, não tem aspas, tá? Current Topology. E o response é a response que veio. Então, eu simplesmente estou ligando. Message é a message que veio. Tá ok, Pedro? Beleza. Aí, acabou essa minha primeira estratégia. Tu viu? Beleza. Aí eu vou parar o vídeo, que já deu 1 hora de vídeo.